Bom dia, irmãs, tudo bem? É, Hoje nós retornamos ao nosso estudo. Vamos falar sobre o primeiro e segundo Crônicas. Eu agradeço ao pastor pelos vídeos que estavam sendo postados, mas a partir da próxima semana nós voltamos com a videoconferência. Eu prefiro essa troca, essa conversa que o ao vivo permite que a gente faça, né? O vídeo é legal, mas quando a gente pode trocar ideias, eu acho melhor, porque aí um aprende com o outro, né? Como eu sempre digo para vocês, ninguém sabe mais do que ninguém. Nós somos irmãos em Cristo e aprendemos uns com os outros. E é essa a ideia. A gente tem um tempo maior, não tem aquela correria de domingo. E aí, quando a gente faz o vídeo, acaba ficando um negócio meio preso, né? Eu não gosto muito. Então, semana que vem eu vou ver uma ferramenta para a gente fazer essa, essa reunião, né? Provavelmente o Zoom ou o Hangout do Google, né? A gente conversa melhor no domingo. Então, hoje, só para manter o que estava sendo feito, a gente vai seguir, vai ser só uma introdução sobre o livro de Crônicas, são livros extensos, tem bastante história lá. Então, hoje a gente vai fazer só uma introdução. Eu peço desculpas aí pelas falhas técnicas, porque é a primeira vez que eu gravo vídeo, eu nunca fiz isso. Então, pode ser que fique algum erro aí, alguma coisa. E eu vou tentar ser mais objetivo possível aqui, porque eu vou precisar compactar esse vídeo para mandar para vocês pelo WhatsApp ou por algum outro meio aqui, caso o WhatsApp não suporte. Então, eu não tenho acesso aqui ao YouTube da igreja, então não tem como botar no YouTube e disponibilizar para vocês. Mas eu vou dar um jeitinho aqui de que todas tenham acesso a esse vídeo, tá bom? E aí, semana que vem a gente entra de fato no livro e hoje a gente fica só com essa introdução, tá bom? Então vamos lá. Primeiro e segundo Crônicas, essa divisão de primeiro e segundo ela é uma coisa da tradição cristã, tá? É católica ou protestante, né? Evangélica, como nós nos chamamos. O texto hebraico original não tem essa quebra de primeiro e segundo, não. Ele é um livro só, é um livro inteiro, tá bom? Autoria e período histórico. Esdras é o autor apontado pela maioria dos teólogos e pela tradição judaica. Vocês vão perceber que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a Bíblia, a ordem com que os livros eles estão organizados no Antigo Testamento não é uma ordem cronológica. Então vocês vão ver que muitos dos acontecimentos narrados em Reis, em Crônicas, se referem diretamente a coisas que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar dos profetas. Como, por exemplo, Daniel, a história de Daniel, que mostra ele na Babilônia, mostra depois, mais para frente, a libertação do povo. E o livro de Crônicas ele vai relatar muito disso, sobre a parte do pós-exílio da Babilônia. E o período da escrita ele foi entre 450 e 430 a.C. É mais ou menos esse o período em que o texto foi escrito. E esse período ele casa com aquele período pós-exílio. O povo tinha acabado de ser libertado do tempo que eles ficaram cativos na Babilônia. E qual o contexto? Por que esse livro foi escrito? O povo havia voltado do cativeiro e precisava relembrar a sua identidade, a fidelidade de Deus e o propósito da aliança. Isso é bem parecido com aquilo que aconteceu com Moisés e o povo de Israel quando ele foi libertado do Egito. Toda vez que uma cultura ela subjuga a outra, toda vez que um povo é levado escravo, cativo por outro povo, a tendência é, com os anos, esse povo que foi levado como escravo absorver coisas daqueles que capturaram eles. Trazendo para o nosso tempo aqui, eu costumo sempre dar esse exemplo porque é um exemplo próximo de nós, né? Nós temos, por exemplo, a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. O povo africano, ele tinha a sua religião, ele tinha a sua cultura, e aí quando ele veio para o Brasil e ficou tantos anos, mais de 200 anos aí de escravidão, a... esse povo africano trazido para o Brasil como escravo acabou absorvendo coisas da cultura europeia, principalmente na religião. Então você olha, por exemplo, elementos dentro do candomblé,
que são elementos católicos. Você vê lá, por exemplo, na Bahia, você tem uma determinada época do ano que os pais de santo, mães de santo fazem lá o seu ritual dentro de igrejas católicas. Você vê, por exemplo, entidades do candomblé sendo chamadas por nomes de santos católicos. Isso é o que a gente chama de sincretismo. E não era diferente com o povo de Israel. O povo de Israel, quando foi libertado da escravidão do Egito, ele não sabia mais quem era Deus, de onde tinha surgido essa nação, qual é o propósito de Deus. E é exatamente por isso que Deus dá a Moisés o Gênesis e as leis, para que aquele povo fosse resgatado, para que fosse resgatado daquele povo a cultura, o conhecimento de Deus que tinha se perdido por conta da escravidão. E aqui acontece de novo. O tempo que o povo ficou cativo na Babilônia foi o tempo suficiente para que gerações morressem e nascessem, e essas gerações novas que nasciam, cada vez mais estavam distantes, distanciadas da sua própria cultura, de quem era Deus, da mensagem de Deus, daquilo que Deus queria para eles. E o povo de Israel, ele tem uma missão especial nessa terra. Naquele período, eles eram o povo escolhido por Deus para ser luz aqui, para espalhar a palavra, para mostrar aos povos pagãos quem era Deus e o que ele queria de nós. E também era o povo escolhido para que no futuro desse origem aí ao Messias, né? A vinda do Messias, que Jesus viria dentro da nação de Israel. Então, Deus dá a Esdras essa possibilidade de escrever os livros de crônicas para relembrar ao povo de Israel cativo, que tinha acabado de sair do cativeiro, mas ainda tinha aquele espírito de cativeiro. Isso é uma coisa que demora a sair da pessoa. A pessoa, quando nasce num regime de escravidão e ela ganha liberdade, tem todo um processo, um período para que essa pessoa tire a escravidão de dentro de si. A pessoa já está livre, mas a escravidão ainda não saiu dela, porque ela nasceu naquilo. Então, há um período de mudança, e nesse período, o próprio Deus levanta Esdras para conduzir o povo, relembrando a identidade do povo, quem eles eram. Que identidade era essa? Eles eram o povo escolhido por Deus para ser luz no meio dos gentios. A fidelidade de Deus, que sempre esteve com eles, apesar do período que eles estiveram na escravidão. Lembrando que o povo de Israel foi levado à escravidão pela Babilônia como juízo de Deus por conta do povo ter se desviado. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente chegar nos profetas. Então, lá na frente, a gente vai ver o motivo deles terem sido levados para a escravidão na Babilônia. Mas Deus puniu Israel, e Israel ele sai do cativeiro da Babilônia curado dessa infidelidade e dessa idolatria, que foi o principal motivo de ter levado eles para lá. A gente vai falar disso melhor quando a gente chegar nos profetas, tá bom? Então Deus é fiel, apesar deles estarem na escravidão, eles entraram na escravidão, sofreram lá e foram libertos. E Deus esteve com eles no momento que eles foram levados cativos, no momento que eles estavam cativos e no momento que eles foram libertados do cativeiro. E o propósito de Deus da aliança, que propósito era esse? De trazer do meio de Israel o Messias, de que a palavra de Deus fosse espalhada pelos quatro ventos do mundo através da nação de Israel. Então, esse é o contexto geral dos livros. E qual o propósito principal? A gente já falou de alguns, mas vamos só destrinchar algumas coisinhas aqui e nas próximas aulas a gente entra nos detalhes, tá bom? Vamos falar de uma forma mais superficial aqui. Então, o propósito principal desses livros: ressaltar a soberania de Deus na história de Israel, especialmente através da linhagem davídica. Lembra que é da linhagem de Davi que vai vir o Messias, como a gente acabou de comentar. Mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Então, mesmo após o julgamento do exílio, mesmo após o período que eles foram julgados, que eles padeceram, sofreram na escravidão da Babilônia, Deus ainda era com eles. Deus ainda mantinha a sua promessa de pé. E por isso,
Eles passaram um breve momento, um período de escravidão, e depois foram libertados. Reorientar espiritualmente o povo, enfatizar o culto, santidade e arrependimento. Então, o mesmo Deus que levou eles para o cativeiro, libertou eles do cativeiro, e o povo precisa voltar a cultuar esse Deus que sempre cuidou deles, apesar da rebeldia contínua do povo de Israel. Então, e como cultuar Deus? Ele já tinha perdido isso. Como que o culto se daria? O que seria feito para cultuar Deus? O que Deus quer que a gente faça no culto? Santidade, Deus é santo. O que seria essa santidade? Já tinha se perdido. Toda aquela santidade de conduta que diferenciava o povo de Israel das nações vizinhas, porque as nações vizinhas a Israel eram nações bárbaras, que sacrificavam pessoas, faziam sacrifícios humanos, e não tinham aquela orientação moral de como viver bem em sociedade que o povo de Israel tinha. Lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não adulterarás. Esse tipo de coisa era uma coisa que Israel tinha e as nações vizinhas não. Não existia esse conceito de fidelidade no casamento. Não existia esse conceito de não matar. Era lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então a nação de Israel ela traz uma forma de organização de povo que naquele momento os povos bárbaros não tinham. Então Deus traz isso que a gente chama de santidade, que é ser santo, ser separado. Então Israel ele era separado por Deus e uma das causas da separação era justamente a conduta do povo de Israel, que era diferente da conduta das demais nações. Eles não tinham mais a ciência da lei de Moisés que tinha sido dada. Então isso foi trazido, tinha que ser trazido de volta. Então, primeiro, como cultuar Deus? Segundo, trazer a santidade, essa separação do povo de Israel das demais nações e o arrependimento dos seus pecados. Israel foi um povo que pecou muito. Deus passou muita mão na cabeça de Israel, salvou Israel muitas vezes. E aí Israel, quando estava no momento de bonança, que ele estava bem, ele caía de novo, cultuava outros deuses, e aí Deus ia lá e mandava juízo, e aí o povo voltava de novo. Só que dessa vez era necessário um arrependimento mais duradouro, vamos dizer assim. E acontece algo depois do cativeiro da Babilônia, que a gente vai falar mais para frente, que não tinha acontecido ainda em todas as outras vezes que Deus mandou juízo para o povo de Israel. Depois do cativeiro da Babilônia, a nação de Israel ela sai, pelo menos com essa questão aí da idolatria, vamos dizer que ela sai curada. Próximo tópico: restaurar a esperança messiânica. Porque uma vez que você tem a promessa de Deus, que Deus vai mandar um Salvador que vai te libertar e você levar o escravo cativo, a tendência é essas pessoas se desapontarem, né? Não esperarem mais essa promessa da vinda de um Messias, de um Salvador. Lembrando que a visão que eles tinham de Messias é de que seria um homem que libertaria o povo de Israel da opressão do mundo e tudo mais. Eles tinham sido levados escravos, Deus permitiu que eles fossem escravizados. Então essa esperança messiânica, ela tinha se esvaído. Então foi necessário, após a libertação do exílio, que fosse trazida de volta essa esperança na vinda do Messias, né? Um dos propósitos do livro. Para a teologia reformada, Crônicas destaca a providência, a aliança e a fidelidade imutável de Deus, apesar da infidelidade humana. Então, apesar do povo de Israel toda hora abandonar Deus e fazer aquilo que Deus mandou várias vezes que ele não fizesse, apesar de tudo isso, Deus sempre voltava para manter a sua palavra, a sua aliança e renovava Israel, levantava Israel mais uma vez. E ele entrava com providência, salvando Israel do seu próprio juízo e reafirmava a aliança que, assim como Deus é eterno e é imutável, a aliança de Deus conosco também é. O último slidezinho aqui, para a gente fechar nossa introdução de hoje, é a relação do livro de crônicas com dos livros de crônicas com os outros livros da Bíblia. Então, crônicas é diretamente ligado a Samuel e Reis, só que crônicas tem um outro foco. Crônicas cobre muitos dos mesmos eventos, mas com outro olhar, outra visão. A gente vai ver algo bem parecido quando a gente for estudar os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
que narram os mesmos acontecimentos, mas com um olhar diferente. Acontece algo similar aqui entre Samuel, Reis e Crônicas. Enquanto Samuel e Reis destacam as falhas e o juízo e a queda do homem, Crônicas enfatiza a esperança, a aliança de Deus para com seu povo e a restauração do seu povo. Então, Crônicas fala os mesmos acontecimentos de Reis e Samuel, mas com um olhar diferente, com um olhar de incentivo, de restauração, e não com um olhar de só para um olhar que aponta as falhas e os motivos da queda do povo. Então, uma interpretação teológica da história, não uma simples repetição histórica. Então, cada um desses livros vai olhar para um determinado acontecimento de uma maneira diferente. E a maneira com que esses livros vão abordar esse acontecimento vai ser de acordo com a mensagem que o autor do livro ele quer passar. Esdras lhe enfatiza a aliança de Deus e restauração do povo, tá bom? Conexão com Esdras e Neemias. Compartilham a visão e o estilo literário, ou seja, tem uma escrita similar e a visão de restauração da aliança, de renovação da aliança próximas, e todos visam reconstruir a identidade espiritual após o exílio. Então, todos esses livros querem fazer a mesma coisa: trazer o povo de Israel de volta, trazer a lembrança do povo de Israel, aquilo que tinha se perdido durante a escravidão, só que com uma ênfase diferente. Como a gente disse, a ênfase de Crônicas é a restauração do povo e a aliança de Deus. E a relação com a teologia da aliança. Crônicas retoma promessas feitas a Abraão que nunca se esvaíram, nunca foram interrompidas. A promessa que Deus fez a Abraão, ao seu povo, sempre esteve de pé, assim como a de Davi e assim como as promessas feitas ao próprio povo antes do exílio. Elas sempre permaneceram de pé, mesmo no momento que o povo de Israel passava pelo juízo aí da, da escravidão na Babilônia. E reafirma que Deus permanece fiel à sua aliança apesar do pecado, apesar das nossas falhas, apesar dos erros, inúmeros erros de Israel, a promessa de Deus, Deus sempre se manteve firme. E por último, aponta para o reino messiânico que se cumpre em Cristo. Então, nós vamos ver no livro de Crônicas, mais para frente, várias passagens que apontam para a vinda do Messias, profecias sobre a vinda do Messias, coisas que o Messias deveria cumprir na sua vinda e que o próprio Jesus ele vai cumprir mais para frente, tá bom? Essa é a introdução rápida que eu queria fazer para vocês. Eu vou usar como teste, tá bom? É, e caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. E no domingo nós vamos nos falar rapidinho. Se não conseguir encontrar todos vocês no domingo agora, eu vou mandar no grupo a ferramenta que nós vamos usar para fazer a nossa videoconferência, tá bom? O horário vai ser aquele que a gente definiu, que era 8 horas da noite, que é o horário que todos podem. Na quinta-feira também, que é o dia que todos podem, tá bom? Então, fiquem com Deus. Espero que tudo corra bem aqui na gravação, tá bom? E aí, caso tenha alguma dúvida dessa introdução rápida, eu gostaria que vocês me chamassem aí no WhatsApp. A próxima aula que nós vamos fazer, nós vamos ter no mínimo aí 1 hora. Se Deus quiser, vamos ter um pouquinho mais. E aí nós vamos poder ter mais liberdade e falar sem precisar correr. Nos domingos a gente tinha 40 minutos, né? Porque a gente sempre tentava liberar 10, 15 minutinhos antes do culto. Dessa vez a gente vai poder cumprir 1 hora certinho, talvez até passar um pouquinho se o tema for um pouco mais longo, tá bom? Então, fiquem com Deus e podem chamar aí no Zap caso tenham alguma dúvida, tá bom? Grande abraço a todos aí e até domingo.